Agora sim, vamos começar mais um plantão de dúvida na nossa pós de Direito Imobiliário. Parabéns para você que está aqui conosco. Quero agradecer a todos os alunos presentes. Muito importante você, de fato, acompanhar essa aula presencial. Essa aula online, né, como se fosse presencial, faz toda a diferença. Então, parabéns para você. Vamos iniciar mais uma aula de pós-graduação com muito carinho. E eu quero trabalhar com você alguns assuntos importantes aqui, assuntos que podem fazer a diferença na sua vida profissional. Vamos iniciar então o plantão de dúvida da pós-graduação em prática em direito imobiliário, do ESO Educacional Online. Quero lembrar a todos que o ESO está lançando em 2023 a pós presencial, que vai acontecer, uma pós muito legal, a dinâmica é diferente, é uma vez por mês, aos sábados. Então você vai receber o material de apoio na semana, vai fazer a leitura na sexta-noite, para poder, no sábado, participar da aula presencial. Então é uma pós diferente, ela é limitada a 16 alunos, ela vai acontecer no escritório do professor, na sala de reunião, dependendo da demanda, na sala de aula, dentro do escritório. Então muito legal isso, muito bacana, um encontro por mês para possibilitar outras pessoas de outros estados, outras cidades. Então uma pós bem bacana, que nós vamos tratar só de casos práticos. Essa pós 12 meses, uma vez por mês as aulas, tá? Quem quiser ficar sabendo informações, entre em contato com a secretaria para poder obter informações. Fala com a Sara, com a Arley, para você poder obter informações, tá bom? Vamos lá. Quero tratar com você hoje sobre um assunto muito importante. Nós vamos trabalhar o uso capião em matéria de defesa. Esse assunto é muito importante, é muito pertinente. Por que a urgência de propor uso capião em algumas situações? Justamente por isso. Porque nós vamos trabalhar a tese de defesa. Ela é fundamental para que possamos ter sucesso na demanda. E vamos conversar sobre isso. Antes de entrar no assunto, eu quero lembrar você, é um plantão de dúvida ao vivo. Plantão de dúvida ao vivo. Então, você pode digitar e deve digitar no chat. Mande suas perguntas aqui, ó. Aqui, agora é a hora. Manda suas perguntas por aqui. Perguntas de casos práticos, perguntas das aulas que você assistiu online, perguntas que você tenha dúvidas e acha importante para o segmento. É ao vivo, gente, é ao vivo. Faça perguntas no chat, eu quero ver isso aqui bombando, tá? Tem que fazer pergunta aqui. Eu quero muito que você faça suas perguntas aqui. Então, faça suas perguntas. Casos práticos, digita aí no Google Drive ou no Word, você só copia e joga aqui na nossa plataforma, aqui no chat, e eu vou responder você. Então, é muito importante essas perguntas ao vivo. Lembrando sempre que o professor traz um assunto chamado carro abre alas, um assunto importante, um assunto atual, um assunto objeto de muitas dúvidas que eu percebo nas aulas, muitas perguntas, questionamentos, mas esse plantão de dúvida é para tirar dúvidas de caso prático, casos do seu escritório, casos reais, casos práticos do seu escritório, tá? Então a intenção é ajudar você. Bom dia, querido Geraldo, Roberto, bom dia, uma ótima semana, hoje tem jogo do Brasil, né? Vai torcer pro jogo. Vamos lá, a Luciana também, que está aqui. Estou muito feliz e animada para começar a estudar as pós e os conteúdos da pós. Parabéns, viu, doutora Luciana? A pós é focada na prática, uma pós que nós acabamos de ganhar prêmios, alguns prêmios, né, da Lex, da revista Grandes Nomes do Direito, como uma pós muito querida, que vem fazendo a diferença na vida dos nossos alunos, na vida profissional. Então seja muito bem-vinda na pós-graduação, você vai gostar muito, tá bom? Henrique, bom dia, Henrique. Bom dia. A Luciana aqui agora. Bom dia, estou muito feliz e animada para começar a estudar os conteúdos da pós-graduação. Você vai adorar. É uma pós que tem aula online, você vai assistir no seu tempo, que não tem coisa melhor. Não tem preço isso. A gente sabe, a gente que tem filhos, a gente tem outras obrigações, marido, esposa, o escritório, outra atividade. Não dá aquele presencial, aquele horário engessado. Então você estuda o horário que você quer. Só que o plantão de dúvida você sabe com antecedência. Então você consegue agendar e participar do plantão de dúvida. Então é maravilhoso, uma metodologia diferente mesmo. Olha aqui o Nilson, bom dia Nilson. O Valentim, advogado, aluno da pós de Natal, Rio Grande do Norte. Professor que vai estar em Natal ainda esse ano aqui. Muito legal. Valentim, um grande abraço para você e família, Dr. Valentim Peixoto. A primeira pergunta aqui, Ideraldo Ferrari, nome forte, né? Ferrari é nome de escritório de advocacia. Bom dia, a pessoa teve a posse entre 2003 até 2017. Mas em 2017 assinou um contrato de comodato. Ai, meu Deus do céu. Pelo prazo de 12 meses, com o proprietário. Permaneceu na posse até hoje.
pode entrar agora com o uso capião? Atrapalhou, porque você vai ter que fazer um uso capião muito técnico. Você vai ter que fazer um uso capião onde você já traga em preliminar que o contrato com o dato foi assinado posteriormente. Isso é complicado, porque se pegar um juiz ou uma juíza de má fé que queira se livrar do processo, aplicar a jurisdição defensiva, corre o risco de perder a ação. O judiciário, se não cair na mão de bons juristas que queiram julgar, analisar com amor, pode ter certeza que eles vão usar isso a favor para aplicar uma jurisdição defensiva e se livrar do processo. Olha aqui o Henrique de Oliveira Alves. Professor, em condomínio que estava em fase de regularização, tenho a posse somada aos anteriores, totalizando 13 anos. Houve a regularização e esse ano desmembramento das matrículas. A óbice para o uso capião? Não vejo óbice. Dá para usar o uso capião no 1238, mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, trabalha com aquela redução de 15 para 10 anos, trabalha com parágrafo único. Não vejo não. Provavelmente você vai ter sucesso, doutor Henrique, vai ter sucesso na demanda sim. Legal, gosto assim, hein? Perguntas, é ao vivo, gente, é ao vivo, olha que legal. Vamos trabalhar esse plantão de dúvida aqui com muito carinho para você. Vamos lá, enquanto todo mundo se prepara para fazer as perguntas dos casos práticos do seu escritório, eu quero passar alguns recados aqui. Tem que assistir a aula 6 minutos para passar para outra aula, senão você não ganha a presença, hein? Tem que ter presença para ser aprovado na pós. A pós-graduação é online, EAD, mas tem plantões de dúvidas ao vivo, o chamado plantão de dúvida e oficina de prática. Leia o material de apoio sempre no primeiro bloquinho, baixa ele, guarda lá no seu pendrive, no seu arquivo, na área de trabalho, onde você quiser, mas faça a leitura do material de apoio, tá bom? É muito importante. Curta todas as aulas, cada professor tem o seu jeito, a sua didática, e nós temos que respeitar isso, né? Porque todo mundo tem algo para nos ensinar muito importante. Então, todos os professores aqui são doutrinadores, possuem diversos livros, uma experiência na advocacia. Então, curta a aula, marque, tire dúvidas, isso é importante, tá bom? Vamos lá, eu quero trazer para você também o lançamento das outras pós, tem várias outras pós-graduações que foram lançadas recentemente, então você pode fazer a pós-direito médico, tem a pós de contratos, tem para quem gosta de docência, quem quer ser professor, né? Tem várias pós-graduações aí muito interessantes para você fazer, direito bancário e consumidor, direito civil e processo civil, tá? Então, estuda que a vida muda, ok? Tem o lançamento da pós-presencial, né? Então, em 2023 nós vamos ter a pós-presencial, uma vez por mês, porque a pessoa consegue, de fato, fazer essa pós lá no meu escritório, consegue vir de outro estado, outra cidade, né? Com calma, com tranquilidade, faz um network, faz um passeio aqui em São Paulo, então é isso. É limitada a 16 pessoas, no máximo 20, tá? É uma pós bem diferente, com casos práticos, com a qualidade da online também, tá bom? Que mais? Quem precisar de mentoria, estou à disposição também. O professor presta o serviço de mentoria para corrigir peças, ajudar você. Com muito carinho, estou à disposição também, tá bom? Legal. Então, esses recados, vamos começar então. Deixa eu ver, já tem mais perguntas aqui. Gosto assim, hein? Gosto assim. Vamos lá. Já respondi, agora tem o Ideraldo. O imóvel inventariado está irregular, pois não foi averbado a construção. Posso fazer o inventário, bem como a ação de arbitramento de aluguel em fase do único herdeiro que usa o imóvel? Vamos lá, ponto importante, doutor Ideraldo. Nós temos duas regularizações diferentes. A primeira regularização é a chamada regularização registral, para ficar didático. Essa regularização registral nós fazemos através do uso capião, através da REURB, através do uso capião extrajudicial, talvez uma ação de edificação diária. Então nós temos várias formas de fazer o uso sim, de medidas judiciais, extrajudiciais ou até administrativas para regularizar o imóvel. Mas não vamos regularizar de forma automática o administrativo, que seria o municipal, estadual, e muita gente confunde isso. O advogado e muitos clientes, né, gente? Muitos clientes. O cliente contrata o advogado achando que o advogado ou advogada, quando faz o uso capião, já regulariza tudo. E não é verdade, porque você está em busca da regularização registral. E depois da regularização registral, talvez você busque a regularização chamada regularização administrativa. São regularizações diferentes. Então deixa bem claro isso para o seu cliente para não dar confusão, tá bom? Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com você. Ponto importante também. O uso capião não é somente para regularizar imóveis. Nós temos o uso capião para ser usado como matéria de defesa. Se você não leu, tem a obrigação de ler a súmula 237 do Supremo.
Porque nós temos situações que temos que fazer uso capião, faça uso capião com urgência. Porque você vai usar esse uso capião como um escudo protetor para proteger o seu cliente. Como assim, professor Júlio? É isso mesmo. Você vai usar o uso capião para proteger o seu cliente, como um escudo protetor. O uso da súmula 237 é usado de forma muito equivocada por muitos colegas, hein? Muita gente utiliza de forma totalmente equivocada. Quando nós falamos do uso capião, eu só vou atingir a sua essência, a eficiência, a eficácia dele como matéria de defesa, quando eu faço uma peça autônoma. O uso capião é uma ação declaratória, então não adianta eu querer fazer em reconvenção, hein, gente? Tá errado. Reconvenção. O uso capião eu tenho que fazer ele de forma autônoma, porque não tem litígio, em regra, pode se tornar litigioso porque alguém se habilitou, alguém questionou, e aí ele se torna um uso capião litigioso, uma ação litigiosa, mas ele nasce consensual, de jurisdição voluntária. Quanto eu gasto para pedir uso capião de imóvel urbano? Os gastos são os mesmos, por imóvel urbano, imóvel rural, imóvel litorâneo. Eu vou gastar, se for judicial, a taxa judiciária, as citações, taxa judiciária, citações. Vou gastar também com a perícia, por mais que você tenha justiça gratuita, o judiciário vai pedir a perícia. Outro ponto também. E além disso, hein, gente, outros gastos que eu possa ter, se eu não consigo citar, de fato, eu não consigo a citação via correio, que é a regra do uso capião, eu vou pedir a citação via correio e aí vou ter que pagar isso. Se eu tenho a justiça gratuita, eu não pago citação via correio, eu não pago citação por edital, eu não pago taxa judiciária. Taxa judiciária é 1% do valor da ação e pode chegar até 4% dependendo do estado. Lembrando que se eu tenho justiça gratuita, eu não pago nem citação nem taxa judiciária. Lembrando também que o valor da taxa judiciária é 1 ou 4%, até 4% dependendo do estado. Eu estou falando do valor venal do imóvel, hein? Do valor venal. Então, muita atenção em relação a isso, hein? Muita atenção em relação a isso. Vamos lá. Uso capião, então, em matéria de defesa. Eu vou trabalhar o uso capião de forma autônoma. E aí sim, depois de trabalhar esse uso capião de forma autônoma, eu vou usufruir desse uso capião já distribuído, já tem um número, já tem um cartório que está correndo dentro da defesa da contestação, vou mencioná-lo. É assim que eu faço uso do Instituto em matéria de defesa. Professor, eu sempre vou conseguir a suspensão do outro processo? Cuidado, né? A intenção é essa. A intenção que toda vez que você use o uso capião em matéria de defesa, você consiga, de uma certa forma, a suspensão. A suspensão do outro processo, que pode ser uma ação de arbitramento de aluguel, pode ser uma ação de extinção de condomínio, pode ser uma ação reivindicatória, pode ser as possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. Então, a intenção é essa, é utilizar o uso capião para conseguir a suspensão da outra ação, evitando a emissão da posse, evitando, sim, uma medida judicial que o seu cliente acabe perdendo o imóvel. Então, a intenção é essa, né? O objetivo é esse. Então, para que você possa atingir esse objetivo, você precisa, sim, fazer um uso capião, já mencionando a súmula 237, o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Muitas perguntas, né? Então, o Gabriel está perguntando aqui que o cliente dele mora há anos em uma casa que não tem seu nome. Pode pedir uso capião? Gabriel, você é advogado. Antes de pensar em adjudicação compulsória, judicial ou extrajudicial, se o seu cliente tem os requisitos, posse, mas pacífica, animus domini, ele não é dono da casa, não é proprietário, ele ou ela ou eles, certamente o uso capião é uma excelente opção, porque é uma forma originária de adquirir propriedade, diferentemente das formas derivadas, através dos contratos, através da adjudicação compulsória. Então, se o seu cliente tem os requisitos, pressupostos, posse, mas pacífica, animus domini, pode ter certeza que é uma grande saída, né? Pode ser aí uma grande vantagem em fazer uso capião, ok? Legal, boa pergunta aqui, tá bom? Então veja se o seu cliente tem as provas, documentos, né? Isso é importante. A doutora Ivani está perguntando aqui, doutora Ivani que fala que trabalha no Tribunal de Justiça. Professor Júlio, estou me aposentando e quero advogar. É possível o uso capião de área de APP? Área de APP, reserva legal? Isso, é isso mesmo que ela pergunta aqui. Olha só, quando nós falamos aqui de uso capião de área de APP, precisa tomar cuidado. A área de APP é a área de proteção ambiental, né?
proteção ambiental, e você vai ter uma dificuldade muito grande de ter sucesso nesse uso capião. Nós sabemos que qualquer situação que sai fora do eixo, o judiciário tem implicado. Então, o que é importante você fazer? Trazer jurisprudências, trazer talvez uma situação de substituição, então a área de APP, mas seu cliente já fez uma solicitação a um órgão ambiental para substituir, plantar árvores. Veja essa possibilidade para você trabalhar com o uso capião, onde você tenha sucesso, né? Tem a chance de ter sucesso. Então, não é simplesmente distribuir a ação de uso capião, porque isso você corre o risco de perder a ação. Claro, não existe ação ganha, mas essa ação é uma ação que eu falo atípica, e essa ação atípica merece uma atenção especial, porque se pegar um juiz, uma juíza que aplica a jurisdição defensiva para se livrar do processo, não vai julgar com aquele amor, com aquele carinho. Então, cuidado, tá? O professor é muito sincero aqui. Mas boa pergunta aqui. Luiz Cláudio pergunta aqui, professor Júlio, meu cliente não tem documentos, não tem água, luz no seu nome e nem IPTU. O que eu faço, professor Júlio, para aprovar a posse nesse uso capião? Nós sempre pensamos no uso capião, sempre pensamos na água, luz, IPTU, ITR. Claro que é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre o cliente tem isso. É claro que eu gostaria de fazer uso capião que todo cliente pagasse água, luz, energia, né? E a conta estivesse no seu nome. Mas nós sabemos que a realidade do brasileiro não é essa. Muitos brasileiros não pagam água, luz, não tem água e luz no seu nome, energia, não tem IPTU no seu nome, e estão de fato na posse há 10 anos, 5 anos, 15 anos. O que a gente tem que fazer nesse caso? Se eu não tenho essa prova, eu vou buscar outras. Nós temos a possibilidade de utilizar declarações de pessoas com RG, CPF, nome completo, firma reconhecida, declarando que a pessoa tem a posse, né? Que a pessoa tem a posse daquele imóvel há tanto tempo. Então, dá uma olhadinha em relação a isso, se é possível fazer essas declarações, isso faz a diferença sim, tá bom? Então, ponto importante também. E se realmente não existe essa possibilidade de declarações, de fazer declarações, talvez trabalhar com as provas documentais. Fale para o seu cliente que você vai pedir ao Poder Judiciário provas orais, agendamento da audiência de instrução e julgamento para apresentação de provas orais, como testemunhas e depoimento pessoal das partes. É uma saída, tá bom? É uma saída para você ganhar ação. Não é comum audiência de uso capião, mas pode pedir. Nesses casos, né? Não é comum, não. Agora virou moda, né, gente? Tem juiz que quer ensinar você a regularizar imóvel, cartorar, todo mundo quer ensinar. É os cursos fake news, né? Então, todo mundo quer ensinar, mas não é bem assim, não. Na verdade, eu vi outro dia um curso caríssimo de uso capião, audiência de uso capião. Uso capião nem audiência tem, gente. É muito difícil ter audiência de uso capião. A não ser quando você pede pela necessidade, porque se você precisa trabalhar com provas orais. Então, hoje em dia virou um mundo de vendas, né? O que tem de vendedor, Deus do céu, se você for fazer todos os cursos aí na internet, meu Deus do céu, você vai ter um prejuízo irreparável, não é isso? Se eu falo, faz pós-graduação, pelo menos você tenha diploma de pós-graduado, não fica brincando com a tua vida, não. Os milagreiros que prometem dígitos, você vai ganhar milhões, você vai ganhar não sei o quê, na sua cidade você tem que ser um especialista, Deus do céu, esse povo é tudo maluco, né? Eu diria que não é maluco, não, é bem espertinho, é estelionatário mesmo. Vamos lá, olha só, entenda as características de uso capião familiar. Professor Júlio, o que é uso capião familiar? Já falei que o uso capião familiar é chamado de uso capião, porém o uso capião familiar tem um outro objetivo, punir, tanto é que tem outros nomes, familiar, dominical, de uso capião de família, uso capião sanção, uso capião de abandono de lar, então tem vários nomes. O companheiro ou a companheira que vai embora de casa, o que ficou, ele ou ela, se ele tem aí pelo menos 2 anos no imóvel, que foi abandonado, ele ou ela, o imóvel não ultrapassa 250 metros quadrados. Se eu sou sócio, ela sou sócio da casa, meeiro, consta na matrícula, e o imóvel é urbano, eu posso fazer uso capião, chamado uso capião de meação, sanção familiar. Esse uso capião, ele não tem o objetivo de regularizar o imóvel propriamente dito, ele tem o objetivo, sim, de fazer com que você se torne dono integral, dona, proprietário integral, porque você já tem 50%. Esse é o objetivo desse uso capião, né? Porque você, de fato, quando faz isso, você consegue atingir a totalidade. Você não é possuidor de uma fração ideal, você passa a ter o imóvel inteiro. Então, esse é o objetivo desse uso capião, para que você consiga, de fato, né, ter a totalidade do imóvel. Então, claro que é chamado de uso capião, é estudado dentro das 36 espécies, mas veja que o objetivo desse uso capião é outro, né? É outro. Então,
O doutor Alexandre está falando, professor Júlio, eu perdi a ação de uso capião porque o juiz alegou que o meu cliente não tinha animus domini com 25 anos de posse. Complicado porque teria que analisar o que é a posse, né, do seu cliente. Se foi bem provada, se você juntou os documentos, mas fatalidades jurídicas acontecem, né? Nós temos julgados mal feitos, julgados copia e cola terríveis, né? Fatalidades jurídicas. Então, vale a pena o recurso de apelação. Veja se está no prazo e faça o recurso de apelação. A pergunta é possível uso capião de um imóvel no qual o possuidor não resida? Esse aqui é o Felipe. É possível sim. Por quê? Quando eu falo de uso capião, não preciso ter a posse direta. Eu posso ter a posse direta, indireta ou alternada, que eu falo no meu livro Direito Imobiliário de A a Z. Eu oriento todos os meus alunos terem, né, se possível, claro, o livro Direito Imobiliário de A a Z da editora Mizuno. É um livro fantástico. Vai fazer a diferença na tua vida. Eu explico no meu livro a posse alternada, que é o novo conceito de posse. Eu posso fazer uso capião tendo a posse direta, eu moro, resido, eu alugo, eu empresto, ou, né, eu tenho um imóvel fechado, não alugo, não empresto, não moro, não resido, não tenho um comércio, mas eu tomo conta, eu faço manutenções. Essa posse, o nome dessa posse é posse alternada. Tá? Então essa posse também é uma posse que eu posso usufruir para fazer uso capião, tá bom? Então, interessante aí. Eu sei da pergunta. O Elias, professor Júlio, foi agendada uma audiência, eu estou ansioso. Uma audiência de uso capião, não é tão comum. Por que o juiz marcou essa audiência? Não é comum ter audiência de uso capião, só quando a parte pede, né? As provas documentais são poucas, então eu peço essa audiência. Mas não é comum não é comum ter essa audiência, não é comum. Então o que eu falo para você com muito carinho? Já que foi marcada essa audiência, agendada essa audiência, vá, né, e prove a posse mansa pacífica, animus domini. Prova da posse mansa pacífica através da certidão de distribuidor civil, né? É mais prova documental. Lá você vai nessa audiência para provar a posse e o animus domini, principalmente, quando tem. Não é comum ter. Mas já que teve, vai lá, doutor, vai dar tudo certo. Tá bom? Leva testemunhas para falar que seu cliente tem a posse, que essa posse é com animus domini, a alma de dono. O Aurimir pergunta aqui também. Professor Júlio, ser dono de um imóvel para uso capião constitucional depende do ângulo de visão? Não, depende dos requisitos, não é ângulo de visão não. Depende dos requisitos, posse, mansa pacífica, animus domini. Ou você tem ou você não tem, né? Não existe meio buraco, e uso capião é isso, não tem o que falar. Ou eu tenho ou não tenho, tá? Então, não acredito muito que tem um ângulo de visão. É que nós temos uma jurisdição defensiva, onde os juízes se livram do processo, juízas, né? Para bater meta do CNJ. É um sistema, tropa de elite, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse sistema, por isso nossas peças devem ser bem fundamentadas. Mas gostei da pergunta aqui. O Natanael pergunta, professor Júlio, precisa de uma procuração específica para fazer uso capião para os meus clientes? Não, procuração de juiz, não precisa conhecer firma. O ideal é que ela tenha poderes para que você possa propor a ação de uso capião, o uso capião extrajudicial, se for o caso. Tá? Então, importante também conversar sobre isso, ok? Legal, boa pergunta também. O Natanael pergunta aqui, professor Júlio, meu cliente não tem água, luz no nome, o que fazer? Já falei, hein? Já falei. Na verdade, água, luz, quando não está no nome do cliente, faz uma declaração. Faz uma declaração, você mesmo, o advogado faz uma declaração e pede para o cliente arrumar pessoas que queiram ajudar no processo, vão assinar essa declaração. Declaração de ciência, nome completo é RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana tem a posse há 10 anos, 15 anos, 5 anos, reconhece firma. É uma saída. O Elias está perguntando, professor Júlio, o que eu faço para não perder meu imóvel de uso capião? Sou advogado, mas invadiram um imóvel meu, rural, na cidade de Cotia, e eu não gostaria de perder esse imóvel, mesmo que eu não tenha utilizado há mais de 10 anos. Opa! Cuidado, hein? Na hora de você fazer qualquer defesa, não vai mencionar que você abandonou o imóvel, senão você vai perder mesmo por uso capião, hein? Quem não quer perder o imóvel por uso capião, tem que alugar, tem que emprestar, tem que cercar. Não pode deixar para lá, hein? Senão perde mesmo. Eu oriento você a fazer o que agora? Se você já descobriu que tem uso capião e você é advogado, se habilita no processo. Ah, professor, eu vou esperar ser citado. Não, se habilita já para questionar agora. Falando que não tem a posse, mansa pacífica, mas bate no coração do uso capião. Mas não deixa ele se habilitar. É muito importante que você faça essa habilitação, tá bom?
Legal. Nossa, que legal. Sala lotada, hein, gente? Sala lotada. Que sucesso a nossa pós, hein? Que sucesso. Vamos lá, hein? Tem perguntas boas aqui. Vambora. Anderson Rodrigues, Tambu. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, e você? Estou fazendo a sua pós. Que legal, direito imobiliário. Bacana, hein? Quem quiser fazer presencial, no que vem vai ter presencial, hein? É muito boa, me abriu a cabeça. Não vejo imóveis mais de mesma maneira. Não vê mesmo, você enxerga a posse como um direito econômico, né? Legal. Muito bacana, Anderson. O Anderson também fala aqui. Deixa eu ver essa linha aqui. Aqui, essa linha. Ah, tá. O Anderson fala aqui, essa pós vou fazer outras. Faz sim, acabou essa, tenha direito registral notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial. Fantástica essa pós também. Acho que seria até complementar, viu, Anderson? Um grande abraço para você, doutor Anderson, para a família, muito sucesso na sua carreira, na tua vida. Saúde, tá? O Henrique de Oliveira pergunta aqui, completando a pergunta anterior, não seria o caso de uso capião ordinária, tendo em vista que o terreno não foi edificado, porém o pagamento de IPTU desde 2005, bem como o pagamento de taxa condominial? Henrique, tudo isso ajuda você provar a posse. Cuidado, nós vamos usar o uso capião ordinário quando necessário, quando não dá para fugir, porque o uso capião ordinário, existe aí dois requisitos obrigatórios. Primeiro, a boa-fé. E segundo, eu tenho que ter um justo título de boa-fé. Se eu realmente não tenho outra alternativa, é o uso capião que eu vou usar, claro. Mas se eu tenho posse somada, complementar, ou parágrafo único do 1238, onde eu possa reduzir de 15 para 10 anos, e meu cliente tem esse lapso temporal, eu não vou fazer esse uso capião, sabe por quê? Porque o uso capião ordinário, ou ordinária, pode o juiz ou a juíza aplicar um entendimento subjetivo e falar que não tem boa-fé. É subjetivo. E aí você perde a ação de graça. Então, quanto mais a gente blindar o nosso cliente em relação a essas ações que pode o juiz, do outro lado, a juíza, fazer um juízo de valor, melhor. O uso capião extraordinário, qual que é a grande vantagem? Independente de boa-fé, independente de justo título. Um problema sério no uso capião ordinário ou ordinária é que muitas vezes o juiz ou a juíza não reconhece como justo título porque o contrato está muito mal feito, tá bom? Aqui também o Dr. Valentim, professor, o senhor falou que vem a Natal. Se for congresso ou palestra, quero saber. Faço questão de me fazer presente. Ah, que honra! Muito feliz, viu? Muito feliz. Professor, fazer uso capião com apenas um herdeiro no polo ativo. Qual a fundamentação usar o termo de anuência dos herdeiros? Você pode usar em relação à fundamentação, que é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Você pode usar isso, tá? Tem até o RESP que eu falo sempre nas aulas, e você pode usar como fundamentação, sim, e certamente você vai ter sucesso nesse uso capião. Hoje está pacificado. Você pegar um juiz, uma juíza desatualizado, ou com má fé mesmo, né? Ele vai falar que não, mas está muito claro que cabe o uso capião de herança, não há que se falar, né? Já está pacificado de fato, então não tem essa não, de falar, eu acho que não cabe. Não cabe, está devidamente pacificado. Não tem como fugir, né, gente? Tem situações que não dá para fugir. É uma realidade no nosso país. Então, não tem. Eu oriento você a fundamentar com o RESP, anota aí, 1631, 859. 1631, 859, tá? Fundamenta com esse RESP, que é o RESP do Superior Tribunal de Justiça, recurso especial, que chegou ao consenso que é possível o uso capião de herdeiro. Herdeiro que tem a posse exclusiva, ele pode fazer sim o uso capião, tá bom? Então, bem claro em relação a isso. Legal. Gente, que bacana, a aula bombando, hein? Parabéns a você que está estudando. Vamos estudar muito em 2023, está chegando. Vamos estudar muito, muito. Vamos mudar de vida, vamos ajudar nossos clientes, né? E conhecimento, evoluir como ser humano. E tem outra, o nosso time é do bem, nosso time não tem arrogância. Esses advogados arrogantes, isso daí é bobagem. Isso é uma máscara para mostrar o que não é. Não, humildade sempre, viu? Humildade sempre. A humildade abre as portas, né? Arrogância não, sai fora, arrogância não. Então, nossa classe não precisa ser assim, sem juridiquês. Vamos lá, olha só. A Roberta está perguntando aqui, professor Júlio, cabe o uso capião de veículos também? Cabe sim. Nós temos, inclusive, duas espécies de uso capião, que é o uso capião ordinário e o extraordinário. O ordinário 3 anos, exige justo título e boa-fé, e o extraordinário 5 anos. Mas cabe o uso capião de veículo. Cabe sim. E falo mais, viu? É uma forma de regularizar o imóvel, né? O bem imóvel, né? O carro, a moto, o caminhão. É uma forma de você regularizar. Muitas pessoas tentam regularizar num despachante, um carro que foi clonado, alguma coisa nesse sentido. E o carro, você não consegue regularizar.
diante das modificações que foram feitas. Então, a boa possibilidade que você tem muitas vezes é o uso capião de bem móvel. É possível sim. Agradeço, Alexandra. Todas as perguntas são bem-vindas, tá, gente? Todas as perguntas são bem-vindas. Não tem esse negócio, eu vou ter vergonha, receio. Não, estamos aqui para aprender junto. Eu quero que você fique no plantão de dúvida na oficina de prática, muita vontade. Ninguém sabe mais que ninguém é melhor que ninguém. Tá? Não temos que ter pé no chão em relação a isso, né? Quando a gente acha que sabe demais, que nem você começa a dirigir e abusar no trânsito. É onde você sofre um acidente, né? Não, vamos juntos, vamos juntos. O Renato fez uma pergunta parecida, né? O Renato perguntou aqui, ó, uso capião de veículo, é possível? Veículo, carro, moto, caminhão, qualquer bem móvel, é possível sim. Duas espécies, vou repetir, hein? Uso capião ordinário e uso capião extraordinário. Uso capião ordinário, 5 anos, hein? 5 anos. Ou melhor, 3 anos, 3 anos. O ordinário exige boa-fé e justo título. O extraordinário, eu estou falando de 5 anos. Agora sim, hein? É tanto uso capião, né, gente? Tanto uso capião. Então, legal. Parabéns pela pergunta. Boa pergunta aqui também. O Elias está perguntando aqui, professor Júlio, e a adjudicação compulsória? O que o professor acha dela? A ação de adjudicação compulsória é um outro meio de regularizar imóveis. Quando dá para usar o uso capião, eu vou usar o uso capião. Né? Não vou usar a adjudicação compulsória porque o uso capião é uma forma originária. Dificilmente eu vou ter dor de cabeça no cartório em relação a essa regularização. Então não tem o porquê eu trocar 6 por meia dúzia, né? Eu tentar usar uma medida que depois eu preciso de um uso capião. Então vamos encurtar o caminho. O Marcos está perguntando aqui, professor Júlio, por que no Brasil houve uma mudança de opinião? Hoje é possível o uso capião de herdeiro. Por que é possível? Vamos lá. No passado, nós temos os impedimentos de uso capião. Situações que impedem você fazer uso capião. Ou ganhar o uso capião judicial, agora é o extrajudicial. E nós tínhamos uma discussão, né, se o uso capião, de fato, era ou não era possível em caso de herança. E agora está pacificado. Está pacificado que é possível. Quem chegou a esse consenso? Quem? O Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça chegou a esse consenso porque nós temos atualmente o julgado de um RESP, que é o 1631/859, origem de São Paulo. Foi uma decisão inovadora naquela época, que trouxe sim uma mudança de jurisprudência. Então, atualmente, é possível fazer uso capião de herdeiro. Basta que o herdeiro tenha a posse mansa e pacífica, animus domini, e basta que o herdeiro também tenha, o herdeiro e herdeira, tenha 2 requisitos a mais, para ficar bem didático e bem fácil. E você tem que alegar isso na sua peça, se for uma peça exordial judicial ou se for uma peça extrajudicial. Você tem que alegar, sim, a posse exclusiva e a gestão exclusiva desse imóvel. A grande jurisprudência é o RESP, né, o julgado do recurso especial, 1638/159, do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento que é possível fazer uso capião herdeiro. Né? O entendimento que é possível ao uso capião, o herdeiro, a herdeira, fazer uso capião em nome próprio de imóvel objeto de herança. Então ficou bem claro, ficou definido isso. Foi uma decisão na época inovadora, hoje não é. Hoje ficou claro que é possível sim, tá bom? Então, professor, dá para fazer extrajudicial? O ideal que sim. O ideal é que o cartório aceite. Né? O cartório aceite no procedimento extrajudicial também, mas infelizmente não vem aceitando. Não vem aceitando. Prática e teoria é tão diferente, né, gente? É tão diferente. Legal, legal. Muitas perguntas boas, hein? Muitas perguntas boas. Vamos lá. Usar o uso capião em matéria de defesa, hein? Como que eu faço isso, então? Uso capião em matéria de defesa, eu vou aplicar a súmula 237, anota aí. 237 do Supremo. Eu vou usar essa súmula dentro do meu uso capião e, posteriormente, na minha contestação, vou mencionar que eu tenho uso capião em andamento e aí eu vou mencionar a súmula também. É assim que eu trabalho com o meu uso capião, tentando fazer com que eles sejam uma defesa, um escudo protetor, um guarda-chuva para que eu consiga me defender. Professor, posso usar o uso capião em matéria de defesa também para bens móveis? A resposta, existe uma discussão jurisprudencial muito grande. O uso do Instituto Uso Capião em matéria de defesa, ele é muito aceito, muito bem desenvolvido no uso capião judicial.
judicial. E também no uso capião de bens móveis. Uso capião em matéria de defesa extrajudicial, ou uso capião em matéria de defesa de bens móveis, no caso do uso capião ordinário ou extraordinário, não vem trazendo resultados conforme a jurisprudência pacificada. Tá? Então, é uma realidade. Né? A gente tem que bater um papo sobre isso, ok? Então é possível fazer o uso capião de um carro, uma moto, mas se você buscar matéria de defesa, diferentemente do uso capião que nós fazemos de bem imóvel, normalmente não tem dado a eficácia que nós desejamos. Tá? Então, trago esse ponto para você também. É importante também. Vamos lá. Alguns pontos que eu quero trazer para você. Então, uso capião não é um instituto somente para ser utilizado numa situação que eu quero regularizar o imóvel. O uso capião tem 36 espécies, 3 procedimentos, e quando eu falo de uso capião, para 2023 nós temos várias mudanças jurisprudenciais. É possível uso capião de herdeiro, é possível uso capião de apartamento, de vaga de garagem, maior ou superior ao módulo rural, maior ou inferior ao plano diretor daquela cidade. Nós temos várias decisões nesse sentido. Então, é importante você saber. O significado de uso capião é uma forma de adquirir propriedade originária. Quando eu faço uso capião, estou fazendo o quê? Estou fazendo uma forma de adquirir propriedade originária, o uso da forma originária de adquirir propriedade. Esse é o objetivo do uso capião. Eu estou regularizando o imóvel através, sim, de uma forma originária e não derivada, que seriam os contratos imobiliários, tá? Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Para que a gente tenha sucesso na nossa demanda. Legal. Pontos importantes, eu quero trazer algumas dicas, hein? Então, quando nós vamos fazer uso capião, gente, o que eu quero trazer para você? E que é importante você saber. Nós temos que escrever uma peça exordial, a petição inicial, respeitar o artigo 309 do Código de Processo Civil. Ah, professor Júlio, no uso capião extrajudicial isso não é necessário. É necessário sim, né, gente? É necessário sim. Na verdade, tanto no uso capião judicial, anota aí, isso é importante, hein? Tanto no uso capião judicial, como no uso capião extrajudicial, e até no uso capião administrativo, eu preciso de uma petição inicial. No uso capião judicial, é claro que eu preciso da petição inicial 319. No extrajudicial não há como fugir. Por que não há como fugir? Porque o próprio provimento 65, que trata do uso capião extrajudicial, fala que eu preciso de uma peça, que eu vou endereçar o cartório, vou protocolar no cartório de imóveis. É claro que eu preciso da escritura pública de uso capião. Eu dependo também do cartório, tabelão de notas, mas a exordial eu tenho que ter, a petição inicial. Então, a petição inicial, eu quero trazer algumas dicas, tanto no uso capião judicial como extrajudicial, ou até mesmo no administrativo, que para essa REURB, eu preciso ter sempre o endereçamento. Se for judicial, se tem vara especializada, é para lá que eu vou mandar, as varas públicos, se não tem a vara civil. Se for extrajudicial, eu vou endereçar o cartório e não o tabelião. Lembrando que o tabelião faz essa escritura pública. Ele não vai registrar o imóvel objeto do uso capião. Quem registra é o cartório de imóveis. Qualificação completa, existe o litisconsórcio necessário. Posso trabalhar com preliminares, alguns pedidos antes do mérito. Nos fatos, posse, mansa pacífica e nos nomes são requisitos obrigatórios. No direito também, posse, mansa pacífica, o fundamento específico do uso capião tem mais de 36 espécies. No pedido, não posso esquecer de pedir a citação, no caso do uso capião judicial, ou a notificação, no caso do extrajudicial, dos confrontantes, confinantes, vizinhos. Último proprietário que conste na matrícula, não posso esquecer também. E muito importante, manifestação do MP. Ah, mas tem discussões se precisa ou não precisa. No extrajudicial, né, nós temos até uma fundamentação que não precisa. Mas pede. Né? Se o cartório não quer enviar, acha que não é necessário, o problema não vai dar nulidade. Outro detalhe também importante, entes federativos, União, Estado, Município, são dicas de ouro. Não esqueça de pedir lá nos pedidos, né? Pedir a abertura de uma nova matrícula, se não possível vai ser feita o registro, né, da ata ou o registro da sentença, mas se for possível abrir uma nova matrícula, se for entendimento do cartório, é maravilhoso, porque de fato a gente consegue aí uma história nova, uma história limpa, então isso é muito legal, é muito interessante, então bacana. Vamos lá, tem mais alunos aqui fazendo perguntas, que legal, olha a Sônia aqui. Bom dia, professor, imóvel registrado, uso capião extraordinário, com herdeiros, é necessário memorial descritivo, citação dos vizinhos, confinantes e entes federativos? Aluna da pós, parabéns, Sônia, é necessário sim, tá? No uso capião extraordinário, 1238, eu preciso sim, em qualquer espécie de uso capião judicial, extrajudicial, procedimento, ou espécie mesmo, as 36 espécies, a planta memorial descritiva é um documento obrigatório, e eu tenho que pedir a perícia também, tá? Então, legal, parabéns, é isso mesmo.
Olha o Abdon. Bom dia, professor. Fiz um curso com o senhor de especialização e pretendo fazer a pós. Tenho uma dúvida. Tenho um cliente que tem posse desde 1970. Nossa, bastante tempo de posse, hein? 3 terrenos confinantes. Devo fazer um pedido só? Eu faria. Pega a planta terminal descritivo, pede para cliente, né, se ela tiver condições, faz uma planta, unifica a área. Em um uso campeão, você unifica a área. Perfeito, e vem fazer a posse sim. Olha o Delfino aqui, o Delfino não precisa nem falar, né? Advogado, corretor, eu indico o Delfino, é uma pessoa, um ser humano de luz, pessoa do bem, tá sempre aqui apoiando, estudando, e o Delfino não para, hein? Não para, o homem estuda muito, hein? Fez a pós de direito imobiliário, agora tá fazendo direito registral, se eu não me engano, né, filho? Depois vai fazer a de civil, não vai parar não, o Delfino é daqueles que não param, né? Um abração para você. Delfino, vai ter a pós presencial ano que vem, só discussão de casos práticos. Venha fazer essa pós, você vai gostar. Gente, chegamos ao final do plantão de dúvida, né? Respondi todo mundo. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui, ó. Que legal. Aqui, ó. Ó o Delfino aqui, ó. O Ivan Delfino. Doutor Ivan Delfino. Na uso campeão é necessário citar a área construída ou só a metragem do terreno? Na verdade, o uso campeão é situação fática. Então, o correto é falar da área construída. Nós vamos sempre seguir o que está na matrícula, para não complicar. E a perícia, o juiz vai nomear um perito sempre, no uso campeão, ele vai constatar de fato o tamanho real da área. Então, é obrigatório juntar a planta no descritivo, mas a perícia sempre vai trazer a situação fática. Sempre a situação real, então, construída. O Anderson, querido Anderson, Tambaú, São Paulo, sou advogado aqui na minha cidade, também já fiz o curso de corretor de imóveis, que legal. Vou unir o útil ao agradável. Sempre acompanho o doutor na TV Cresce, por isso soube dessa pós. Que legal, que bacana. Inclusive, Anderson, faz muito bem. Ser corretor, ter uma imobiliária com advocacia, combina muito. Doutor Ivan Delfino aqui, ó, tá aqui para falar. Isso é muito bom, né? Unir o útil ao agradável. Parabéns, viu? Legal. O doutor aqui, Genilson. Doutor Júlio, é sempre necessário o plano terminal descritivo? Junto com a inicial? Sempre, tá? Sempre é necessário. Alvará judicial para alienação de imóvel, inventário, pode ser dentro das primeiras declarações? Pode. No passado, o processo era físico, então você fazia a primeira abertura das primeiras declarações, depois apresentava o inventariante. Agora não. O processo é digital. Faz uma peça já fazendo tudo. Pedindo as primeiras declarações, o alvará judicial, a representação do inventariante. Então faz tudo, né? Ganha tempo. O Nilson Souza, querido Nilson Souza. Professor Júlio, uso campeão de imóvel comercial é possível? É possível sim, viu? Já está pacificado. O Davidson, professor, aqui na minha cidade o cartório não faz uso campeão extrajudicial. Recusaram fazer, disseram que nunca fizeram. Uso campeão extrajudicial, o pessoal vende no Instagram, né, gente? Vende no Instagram. Tem juiz aí dando curso, agora juiz, cartorário. Ganhe milhões, ganhe 5 dígitos, basta fazer meu curso. Gente, não é a verdade, é um mundo de mentira. Cai quem quer, o golpe tá aí. Uso campeão extrajudicial, claro que é uma alternativa muito legal, que nós temos, mas nem sempre dá para usar. Primeiro porque o brasileiro não guarda documento. Segundo que o brasileiro só nos procura quando a situação já está feia. Ou seja, já é uma situação que já está litigiosa. Né? E terceiro que o cartório muitas vezes não quer fazer, porque os emolumentos são considerados poucos, né, dinheiro, para a grande responsabilidade. Rosângela, bom dia, doutor. O uso campeão é feito na cidade onde consta o imóvel do processo? Isso, onde fica o imóvel, sempre a competência da localidade do imóvel, perfeito. A doutora Cristiane, bom dia, professor. Sou aluna da pós. Nesse caso prático, qual medida judicial correta para que os outros herdeiros? Os outros herdeiros vão ter que se habilitar no processo. O ideal é não esperar ser citado para contestar. E aí, arbitramento de aluguel, extinção de condomínio, vai por esse lado aí. O Geraldo Roberto, maravilha, professor, muito bons e esclarecedores seus conhecimentos. Mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço, Geraldo. Saúde, paz, amor na tua vida, tá bom? E o doutor Ivan Delfino, especialista em direito imobiliário, fera como corretor, fera como advogado, fera como ser humano. Aqui, ó, recomenda a pós-graduação. Ele falou que mudou a vida dele, hein? Obrigado, professor Delfino, querido Delfino. Delfino, eu quero muito que você faça um webinário na faculdade ESO. Pega 2, 3 temas que você goste, passa para a Sara, entra em contato com a Sara e você faz um webinário. O que é um webinário? Uma palestra de 40 minutos. Eu quero isso para você cada vez mais expandir o seu nome, você merece isso, tá bom? Você tem um amigo aqui, tá bom? Então,
eu autorizo como coordenador acadêmico do curso, é só entrar em contato com a Sara. Pega 2, 3 assuntos que você gosta, fala do mercado imobiliário, avaliação imobiliária, que você entende bem, tá bom? Faz o webinário gratuito, mas você vai ajudar muita gente e muita gente vai te conhecer, tá bom, Ivan? E fica na plataforma ESO, né, que é a escola vinculada ao MEC. Vamos lá, Cristiane reside no imóvel há mais de 50 anos, permaneceu morando e cuidando dele, que faleceu em 2010, permanecendo na posse exclusiva. Está possuidora na reconhecimento judicial da filha. Dá para fazer os capião sim, não tem impedimento nesse sentido não. Tem até uma decisão do Superior Tribunal de Justiça recentemente, e o Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífico também nesse sentido. Legal, gente, ó, eu agradeço a todos, eu estou à disposição para mentorias particulares, quem precisar. Quem quiser tomar um café comigo no escritório novo do professor, né? Estamos com um escritório novo muito legal, muito bonito, bem grande, bem acessível, com uma sala de reunião grande, uma sala de aula também. Quem quiser conhecer, por favor, tá? Quem quiser fazer a pós-graduação presencial comigo, está convidado. Quem quiser fazer online também, tá bom? Curta a pós, estude e vamos ser humildes, vamos buscar conhecimento, vamos dividir conhecimento, porque isso aqui é uma passagem tão curta, gente. Né? Não vale a pena a arrogância, não vale a pena querer guardar o conhecimento só para você. Saúde, paz, amor, um beijo no fundo do coração a todos. Peraí que a Sara tem um recado aqui. Ah, legal. Ó, então teremos recesso na faculdade. No site está lá já. Deixa eu até entrar no site aqui, ó. Deixa eu entrar no site aqui. Então tem o recesso, né? Então, gente, a faculdade para, né? Ela dá uma paradinha porque tem um recesso. Porque senão ninguém descansa. Então tem isso, né? Tem que ter o recesso mesmo, tá? Então, deixa eu só entrar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu não lembro mais tudo de cabeça, né? Depois da Covid, né? Não sei se alguém teve Covid aí, parece que a memória não é mais a mesma, hein? O ESO, a faculdade ESO, a Sara pediu para lembrar, ela está iniciando o curso preparatório da UB, tem o curso preparatório assinatura anual, tem o intensivo e tem o curso de questões, tá? Tem muitos cursos gratuitos, gente, advocacia notarial, advocacia civil, não vai perder, hein? Vários cursos gratuitos, cursos interessantes à sua disposição. O recesso, que eu vou achar aqui, peraí, aqui, o recesso da faculdade 17 de dezembro até o dia 3 de janeiro, tá? Recesso da faculdade, da escola, do ESO, da Escola Superior Universitária. Gente, eu quero convidar a todos, inclusive o Delfino, hein? Vai ter um curso de uso capião presencial. Você consegue fazer inscrição no site do ESO. Esse curso vai ocorrer lá no meu escritório, tá? Então, quem quiser fazer esse curso presencial, fantástico, hein? Fantástico esse curso. As vagas são limitadas, quem quiser fazer, se inscreve lá, tá bom? A Sônia Mariano, obrigada, professor, bom dia a todos. Bom dia, doutora, parabéns para a pós, hein? A Paula Fernanda, bom dia, professor. Meu pai vendeu um terreno em 1996, mas antes de receber o pagamento, o comprador loteou de forma irregular e vendeu. E o seu pai precisa ver a prescrição, né? Em 1996 tem a questão da prescrição. E aí isso atrapalha, que a perdas e danos tem prescrição. Obrigação de fazer também. Se entrar nas possessórias também. O problema aí é a prescrição. Teríamos dois caminhos a seguir. O primeiro é a reparação dos danos, perdas e danos. O segundo é a reintegração de posse. Se o seu pai é proprietário numa matrícula, reivindicatória. Mas o problema que nós temos é a prescrição. Se o seu pai é proprietário, aí dá para trabalhar com uma tese que a reivindicatória não teria prescrição. Poderia ser uma saída, tá? O Roberto, bom dia a todos. A pós é ótima. Ah, que legal, Roberto. Muito obrigado, viu? Gente, vamos falar bem do ESO, vamos divulgar nas redes sociais. Eu peço que você assista a aula, tire uma foto, fale, estou fazendo a pós, a melhor pós-graduação. Divulgue o seu nome. A gente dá muito valor ao quintal do vizinho. Vamos dar valor ao nosso quintal dentro de casa, tá bom? Divulgue a pós para colegas. Vamos fazer o ESO crescer cada vez mais para virar o que está virando, uma etiqueta de qualidade profissional, tá bom? Muito obrigado a todos, um beijão, bom jogo do Brasil.